Estamos começando mais um Palavra de Especialista, um podcast da ADPESP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Hoje eu tenho a satisfação e a honra e a alegria de estar recebendo, além de ser um colega brilhante, de profissão amigo, pois iniciamos a carreira de delegado juntos, mesmo concurso, mesma turma de Academia de Polícia, a saudosa e famosa Turma C. E hoje é com muita satisfação que eu recebo aqui meu amigo Fernando Davi de Melo Gonçalves, que é diretor aqui da Associação dos Delegados, é diretor de comunicação. Nós somos delegados há mais de 12 anos, e hoje ele atua na Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo. O Dr. Fernando é doutorando e mestre em Direito pela Universidade Mackenzie, também é professor de Direito Civil e Ética Profissional da Unip, e professor da CADEPOL, Inquérito Policial. Ele também hoje integra um grupo de estudo sobre violência doméstica e de pesquisa de depoimento e entrevista especial da CADEPOL, além de ser autor de diversos livros e artigos jurídicos, sendo que um dos livros é o nosso tema hoje do programa, a audiência de custódia. Iremos debater sobre esse tema. O livro está aqui, pela editora Juruá, excelente obra, já pude ler, muito elucidativo para os operadores de direito e também quem está iniciando os estudos aí, acadêmicos, muito bom. Vamos, sem mais delongas aí, iniciar a nossa conversa, doutor? Eu só queria agradecer o grande com certeza. Pode fazer doutor Rodrigo Lacórdia. Aí. É meu amigo pessoal, eu tenho um orgulho imenso de estar aqui. E, de fato, eu sou até parcial, porque eu tenho uma admiração sincera pelo Dr. Rodrigo Lacórdia, pela trajetória que ele tem na polícia e de luta classista. Tive a oportunidade de trabalhar com ele na diretoria do DECAP, na época da contratação dos pátios e dos guinchos, e desde lá eu já sou fã do Dr. Lacórdia. Então, muito obrigado e conte comigo sempre aqui. Obrigado, doutor. Vamos começar para o nosso público que às vezes não sabe o que se trata o tema, até porque não é composto, o nosso público ele é bem variado, não é só de operadores de direito, do público em geral. O que vem a ser as audiências de custódia, doutor? Caro doutor Lacórdia, na verdade, é importante dizer o seguinte, que nos estudos do meu mestrado, que eu tive a oportunidade de concluir em 2017, um assunto que me trazia, digamos, um incômodo, uma certa inquietação, era a audiência de custódia. Então, eu decidi estudar, porque, de fato, é algo bem interessante. Aqui o livro, que eu vou fazer questão de deixar para sorteio Legal. Posterior aí, quando for... Vamos fazer o sorteio, sim. Tendo em vista que eu já dei, um exemplar para o Dr. Lacórdia, com honra, com um autógrafo e tudo mais. Então, eu vou deixar aqui para sorteio. E a leitura, na verdade, da audiência de custódia, ela é um direito fundamental. Na verdade, ela é uma garantia, ela garante um direito fundamental de liberdade. E ela vem do Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Lá em 1969, o Brasil acabou assinando essa convenção. Então, a ideia da audiência de custódia é essa apresentação do corpo, é esse direito humano fundamental daquele que foi detido, daquele que teve a sua liberdade tolhida, para que ele seja apresentado para uma autoridade pública. Veja, aqui, ou um juiz ou uma autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais. Eu leio o próprio texto da Convenção Interamericana. Então, eu não sei, se quiser continuar, basicamente esse é o direito, esse é o objeto do nosso papo hoje aí. E como é realizada hoje essa audiência no Brasil? A ideia da audiência de custódia era, de fato, no Brasil, ela foi, então, em 1969, o Brasil assina. Sim. O Brasil tem um decreto legislativo que internaliza essa norma internacional. Então, em 1992, o Brasil realmente traz para dentro do sistema brasileiro a Convenção Interamericana, inclusive a audiência de custódia. Agora, a pergunta que fica
durante todo esse tempo, desde 1969, mesmo 92. Podemos partir de 92 até 2015, quando aconteceu o projeto do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, para a efetiva implantação do juiz como autoridade pública presidindo uma audiência de custódia. Durante 23 anos, o Brasil teve audiência de custódia. Essa é a leitura, né? Sim. E nós temos que dizer, como somos delegados de polícia, que quem exercia essa tarefa era o delegado de polícia. Então, eu tive o cuidado e eu indico aqui aos internautas, às pessoas que nos acompanham, um livro que eu gosto muito, que chama-se A Civilização do Delegado, né? Modernidade Política e Sociedade em São Paulo nas primeiras décadas da República. O autor é um jornalista, Marcelo Tadeu Quintanilha Martins. Ele conta a história do delegado de polícia e é interessante que o surgimento do delegado de polícia se dá em 1841, mais ou menos, exatamente para suprir aquilo que seria a necessidade de ter um juiz em cada comarca. Então, o delegado de polícia acaba exercitando essa tarefa jurisdicional e ele mantém o poder central. Então, à época, 1841, ainda na Constituição Imperial, havia digamos assim, haviam inquietações no sentido de tentar romper a unidade do país. De modo que o delegado de polícia foi uma figura central para manter a unidade do Brasil como ele é hoje, que nós falamos, é um país baleia, né? País baleia porque é um país continente. Então, se você observa um país continente, você observa Estados Unidos, China, Índia, Rússia, nenhum desses países existe audiência de custódia. E o Brasil, que é um país baleia, ele de alguma maneira teve uma engenhosidade. Ele conseguiu garantir essa imediata apresentação de um preso a uma autoridade pública por meio da atuação do delegado de polícia, que tinha esse poder jurisdicional, sempre teve. Então tem o poder de fixar a fiança, tem o poder de expedir alvará de soltura e tem o poder também, dentro dessa decreto que a gente fala, de prisão em flagrante delito. Muitas pessoas, até no mundo jurídico, confundem a importância e a complexidade de como se dá o flagrante delito. Então, inicialmente, nós temos o artigo 301 do CPP, qualquer do povo pode, e os agentes da lei devem prender quem quer que seja em flagrante delito. Então, qualquer do povo pode, inclusive, proferir a voz de prisão em flagrante e, inclusive, realizar a detenção, realizar a captura. Agora, essa captura é uma situação de fato que está limitando a liberdade daquela pessoa. Agora, veja, essa que é a primeira fase do flagrante delito, que é a voz de prisão em flagrante delito, você tem a condução, que é a segunda, e na condução você tem a apresentação ao delegado de polícia. É o delegado de polícia que instala a chamada audiência de apresentação e garantias, que é a audiência do 304 do CPP. Essa audiência, ela tem uma importância indelével, uma importância gigantesca. Quer transformar uma situação de fato, que é uma mera voz de prisão em flagrante delito, dentro de um documento jurídico válido para que aquela prisão seja válida durante todo o processo judicial que virá contra aquela pessoa. Então, essa voz de prisão em flagrante delito, ela é decretada pelo delegado de polícia nessa audiência. Essa audiência do 304 sempre foi entendida na polícia judiciária como uma audiência de custódia. Até porque a própria convenção diz que outra autoridade com poderes jurisdicionais pode presidir a audiência de custódia. Então foi uma certa surpresa em 2015, quando principalmente a Defensoria Pública, mas outros órgãos, começaram a encampar um movimento no sentido de transformar a audiência de custódia realmente numa apresentação ao juiz e não ao delegado de polícia, que já fazia isso historicamente. E isso trouxe aquela inquietação inicial que eu disse, que me fez querer escrever e me debruçar mais sobre esse tema. Como eu disse, é um tema que não é um tema recente, né? Até por conta da instalação da audiência pelo juiz, né? Via judiciário em 2015. Né? Eu lembro que a gente estava até no DECAP, né, na sede do
Departamento de Polícia Judiciária, essa época eu lembro das movimentações para instaurar, para fazer a questão da logística toda, da operacionalização dessa audiência de custódia, eu lembro desse movimento em 2015, né? Então, assim, hoje, então, podemos dizer que o delegado não preside a audiência de custódia. Hoje é presidida pelo juiz, na presença do promotor de justiça e do defensor público. Hoje, a questão da audiência de custódia está judicializada mesmo, ela está instalada no Poder Judiciário. Perfeito, doutor Lacode. Então, inclusive, isso, a gente fala que é dupla cautelaridade. Embora isso seja verdade, ou seja, criou-se mais uma camada de proteção, a audiência que o delegado preside, que é a chamada audiência de apresentação e garantias, ela é imprescindível também. Ela continua sendo direito humano fundamental imediato. E mais, ela garante o corpo. Então, hoje nós temos no Brasil uma dupla cautelaridade. Tanto a proteção da audiência com o delegado, quanto a proteção da audiência de custódia. Doutor, só para a gente agora contextualizar nesse período que a gente está vivendo de pandemia, né? Quase aí 2 anos aí que a gente tem vivido essa situação. O que mudou, né, na audiência de custódia, até por conta de não contato, a gente quase ficou numa espécie de um lockdown, né, home office, toda uma nova sistemática de trabalho que eu sei que também foi implantada no judiciário. Como é que se deu a realização desse instituto importante, né, de apresentação do custodiado, do preso, para a autoridade judiciária? É uma situação bastante delicada e bem interessante, doutor Lacode. E eu vejo isso como a prova de que a cultura, a tradição de um direito, a tradição de um país não consegue ser alterada por uma mudança legislativa. Então, olha que interessante. Enquanto a audiência com o delegado de polícia, que é a audiência de apresentação e garantias do 304 do CPP, continuou sendo presencial, ou seja, o preso que durante a pandemia era flagrado, era surpreendido em flagrante delito, era conduzido ao delegado de polícia, que decretava ou não o auto de prisão em flagrante delito. Ele confirmava, convertia a voz em documento jurídico ou não. Isso presencialmente. Agora, durante esse período pandêmico, a audiência de custódia no judiciário ficou suspensa, ficou inclusive via online. Então havia um conflito ali entre a liberdade e a segurança sanitária. Entendi. E no caso ali, como provavelmente o delegado de polícia já fazia essas vezes iniciais, essa primeira cautelaridade, que na minha concepção é a mais importante, o judiciário conseguiu ali fazer de maneira virtual as audiências de custódia. Mas o mais interessante nesse sentido é que, com a lei, que é o pacote anticrime, que veio em dezembro de 2019, havia vedação expressa de videoconferência para audiência de custódia. Então é o seguinte, a lei dizia, não pode videoconferência para audiência de custódia, é o artigo 3b, parágrafo 1º. E aí o que fazer? A Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, né? É a ação direta de inconstitucionalidade 6841 para suspender a necessidade de apresentação física na audiência de custódia. E nós temos um recente julgamento, na verdade está suspenso, mas já tem 6 votos favoráveis à videoconferência da audiência de custódia. Então perceba que interessante, é um direito humano fundamental, mas pode ser feito via videoconferência. Então existe realmente um certo conflito. Sim. Ou se faz audiência de custódia com a apresentação do corpo à autoridade, que deve ser uma autoridade pública para resguardar principalmente lesão corporal, eventual maus tratos e tortura, e também a cautelaridade, ou seja, se aquela pessoa precisa realmente ficar presa até o final do processo. Porque nós sabemos que a maioria das pessoas que são presas não são necessariamente perigosas. E porque não são perigosas, elas acabam dentro da cadeia se transformando ou tendo contato com criminosos organizados. E isso pode piorar a situação. Então, é basicamente isso. Então, na verdade, assim, o judiciário, então, nessa fase, realizando por videoconferência, né?
em conflito com o pacote anticrime, mas prevaleceu a recomendação do CNJ. Exatamente. As delegacias, pelo que eu sei, nunca pararam, né? Jamais, né? Nunca pararam. O policial ele trabalha 24/7, então são profissionais aí que durante a pandemia não tiveram em nenhum momento a questão do home office, né? Então, é que eu falo, a gente tem que realmente valorizar cada vez mais o ser humano policial, né? Porque na pandemia a gente sempre desempenhou nossas funções presencialmente. Interessante que a época da aprovação da lei, né, do pacote anticrime que introduzia a audiência de custódia, muitos pensaram, vai acabar a audiência do delegado do 304 CPP, vai apresentar direto para o juiz. E o que me pareceu é que o judiciário disse o quê? Não, pelo amor de Deus, apresenta para o delegado. Entendi. A gente está aqui desde 1841 fazendo isso, não vamos mudar agora. Não vamos mudar agora. Doutor, eu sei que você se debruçou muito nesse tema, acompanhei, né, seus estudos aí, né, foi sua tese de mestrado, que virou um livro, uma excelente obra. Qual que é a polêmica maior aí envolvendo a audiência de custódia atualmente, né, nos dias de hoje? É importante dizer, eu acho que existem críticas muito veementes à audiência de custódia, e é importante dizer no tocante principalmente ao valor dado à palavra do preso, né? Então, é como se invertesse a moeda, invertesse a lógica das coisas. A pessoa, né, ou o policial que normalmente faz a prisão em flagrante delito, dá a voz de prisão em flagrante delito, acaba sendo alvo de eventual julgamento do preso, que pode, para o juiz, dizer que foi maltratado, que sofreu violência e tudo mais. É interessante, essa é a crítica maior. Agora, é importante dizer que hoje nós vivemos uma sociedade moderna, uma sociedade que a denúncia anônima, por si só, já gera uma consequência. Então, nós não podemos hoje ignorar a força dos DISCs, né? O DISC 180, o DISC que denuncia a violência. Então, de fato, eu vejo como uma evolução a ideia da audiência de custódia em si. Então, ter mais um canal de recepção de uma eventual violência ou maus tratos policiais é importante. É mais um canal. Sim. Só que é interessante dizer o seguinte, existem dois elementos aí. Não só constatar maus tratos, né? Maus tratos, mas também verificar a necessidade da manutenção da prisão daquela pessoa durante o processo, porque ela pode ter acesso a coisas piores na cadeia e aí ficar ainda pior. Uma coisa que me chama a atenção, o próprio CNJ, só fazendo um breve parênteses, ele tem um site oficial no qual ele coloca o número de audiências de custódia já realizadas e o número de relatos de tortura e maus tratos. Até 9/9 de 2021, até dia 9 de setembro, no Brasil foram realizadas 793.503 audiências de custódia. No Brasil. Em São Paulo, 244.276 audiências de custódia. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Agora, eu quero mostrar, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, o volume de relatos de violência, relatos de maus tratos policiais. Veja, por que eu enalteço o relato? Sim. Porque o relato vai para as corregedorias. Não necessariamente o relato é confirmado. É a palavra do preso que depois é investigada para verificar se tem pertinência ou não. No Brasil, 6,2% só tem relato de violência. Então, desse volume gigantesco, 6% falam de violência. Em São Paulo, 3,5%. Então, mais um canal, importante canal de conter violência e abuso policial, abuso, enfim, de qualquer tipo de instituição que está ali para realizar a segurança pública. Mas é importante dizer que, na frente do juiz, com toda a possibilidade, com o advogado do lado, o preso, em 24 horas depois da sua detenção, mesmo em videoconferência, 3,5% apenas em São Paulo
dizem que sofreram maus tratos policiais. Em números mais fáceis aí, né, para o telespectador aí, para os nossos internautas, de 100 audiências realizadas, 3 presos, né, 3 custodiados vão relatar algum tipo de abuso também, assim, não é um relato, né, não é necessariamente que seja verdade ou né, que seja verdade o relato desse preso, mas de 100 prisões, 3 vão falar que sofreram algum tipo de abuso que será apurado, né, pelos órgãos censores, né, e que muitas vezes também vão descobrir que não teve nenhum abuso também, que pode ser 0 às vezes, né, também. Né? Eu estou hoje na Corregedoria Geral da Polícia Civil, o que a gente percebe é o seguinte, quando existe, assim que o preso, na audiência de custódia, ele relata a violência ou relata os maus tratos, ele é submetido ao exame de corpo de delito. Quando esse exame de corpo de delito dá positivo, já vira inquérito policial, que é um mecanismo mais rígido. Sim. No momento em que esse IML dá negativo, ou não há elementos de lesão corporal, isso vira apuração preliminar, que é um procedimento mais brando para tentar localizar algum tipo de violência psicológica e tudo mais. Mas todos os relatos são averiguados em sede correcional. É importante dizer isso porque, doutor Lacódia, eu não estou aqui diminuindo a importância de se conter ou de se combater qualquer tipo de violência, qualquer tipo de abuso de autoridade. Nós temos que combater abuso. Tanto, eu estou na corregedoria, então eu tenho isso até como missão. Agora, é importante dizer que um dado objetivo que vem direto do site oficial do CNJ é que 3,5% em São Paulo relatam ter havido abuso. Eu só acho isso importante para deixar claro que, por vezes, nós vemos na imprensa ou vemos em alguns mecanismos uma certa espetacularização. E você sabe muito bem, e nós vivemos isso. Claro. O policial, ele é tido, principalmente em alguns órgãos de imprensa, ou mesmo em novelas e tudo mais, como o inimigo. É como um ser truculento, né? O inimigo. Então, o policial é o inimigo, o bandido é o mocinho, é o herói, e aí existe uma inversão de valores que nós vivemos na sociedade. Isso é evidente, me parece evidente, e mostra a polarização que nós vivemos hoje, né? Exato. Quais são os pontos positivos que você vislumbra desse instrumento aí, né? Desse importante instrumento aí para a justiça criminal aí, né? Eu acho que a gente teve uma aula hoje, eu falo que você tem essa capacidade, desde que eu conheço você, de passar os ensinamentos, aí, passar a matéria de forma clara. Eu acho que hoje a gente teve uma aula bem elucidativa sobre a audiência de custódia. Quem não conhecia, acho que está conhecendo. Mas quais são os pontos positivos que pode apontar? Para mim é uma honra. Eu sei que é um tema instigante e é um pouco técnico, mas é importante porque ele tangencia muitas discussões aí que são atuais. Uma coisa que eu entendo positiva, até para a gente caminhar aí para a finalização, é o seguinte. A audiência de custódia, ela demonstrou outra porcentagem que também o CNJ levanta no seu site oficial. É a porcentagem de pessoas que... Porque a audiência de custódia basicamente é o seguinte: assim que houve o decreto do delegado de polícia do auto de prisão em flagrante delito, em 24 horas, esse caso e o preso são submetidos ao Poder Judiciário por videoconferência. E aí, assim que eles são submetidos por videoconferência, além da questão do relato de maus tratos, ele precisa verificar se é necessária a prisão daquela pessoa durante o processo. E para verificar isso, ele tem que ver, basicamente, se aquele preso é um preso perigoso, se ele é contumaz, se ele tem como característica, ou entre aspas, profissão, ser criminoso. Aqui, no Brasil, nós temos 59% de conversão em preventiva. Isso quer dizer o quê? Que a audiência de custódia, 59% daquele número retumbante que eu falei, de fato ficam presos. Mas... Veja, 41% são soltos imediatamente. O que isso quer dizer na nossa concepção, e é isso que a gente defende? A audiência de custódia tem se tornado um filtro de qualidade da prisão efetuada. Então não adianta, doutor Lacódia, você sabe muito bem, a gente prender os lagartixas, o fogueteiro do tráfico de droga. Porque quando a gente prende o fogueteiro do tráfico de droga, no dia seguinte ele está reposto,
E você pode mantê-lo ou não na prisão, mas isso não faz diferença nenhuma para a organização criminosa. Exato. Agora, se você prende um chefe do PCC ou de quadrilha, ou enfim, quadrilha hoje não existe mais, é associação criminosa, organização criminosa, você prende um, você desmantela a própria organização criminosa. Então, verifique que o bom da audiência de custódia seria realizar esse filtro de qualidade, ou seja, quanto melhor a prisão, e aí entra a polícia judiciária, a investigação, a inteligência, porque para eu prender o chefe da quadrilha, eu preciso usar interceptação telefônica. Eu preciso usar mecanismos especiais de investigação. Só assim eu consigo identificá-lo e prendê-lo. E no momento que eu o prendo, ele vai ser submetido à audiência de custódia e fatalmente ele ficará preso. Agora, uma pessoa que cometeu um furto, uma pessoa que cometeu um crime menor, que não é criminoso organizado, esse tem que responder o processo em liberdade. E até para não assoberbar o sistema, que o sistema é horrível, né? Nós sabemos que o sistema é muito ruim. Sim. Então, isso mostra o quê? A audiência de custódia poderia ser melhor. As prisões levadas ao juiz poderiam ter melhor qualidade. E a pergunta é, como ter melhor qualidade na prisão? Investindo na polícia judiciária, investindo na polícia de investigação. Nós precisamos não só dotar de infraestrutura, que aqui em São Paulo nós sabemos que a infraestrutura é deficitária, mas principalmente valorizar o ser humano, valorizar o delegado de polícia e o policial civil para que ele possa exercer a sua função e realmente prender aqueles que são criminosos, aqueles que se dedicam a vida ao crime. E isso vai na linha da ressocialização. Aqueles que cometeram um crime por um ímpeto, aqueles que cometeram um crime e não são pessoas, digamos, do métier criminoso, essas devem responder o processo em liberdade. Né? Enfim, doutor Lacódia, basicamente eu vejo essa posição como uma posição positiva. Sim, e também talvez concordo. Até para que a gente tenha um medidor seguro de como temos que valorizar a polícia judiciária. Não, com certeza, isso é um assunto que a gente recorrente, né, de valorização do ser humano, do policial civil, né, que está 24/7, né, trabalhando em todas as situações possíveis e imagináveis, né? Faça chuva, faça sol, com ou sem pandemia, né? Estamos prontos para atender o cidadão, né? Para combater o crime, investigar. Esse é nosso mistério, é nosso principal trabalho, a investigação, e a gente tem feito isso. A Polícia Civil de São Paulo tem mostrado trabalhos excelentes, isso aí é constatado todos os dias. Doutor, obrigado, tá? Agradeço a participação, foi excelente, você sempre dando aula. Eu falo para você que você tem esse dom aí, né, de lecionar, né, do magistério. Você fala de todos os assuntos que você se propõe a falar, você faz isso de forma primordial, então fico muito feliz. Eu acho que tenho certeza que mesmo nosso público que não é do operador do direito, ele entendeu a audiência de custódia e sai hoje com uma visão muito mais esclarecida. Volto a falar que o livro será sorteado para o comentário que tiver mais curtida, né, Vitor? Então nós vamos fazer esse sorteio, na verdade é uma espécie de sorteio aí de quem tiver mais curtida no comentário, e vamos estar enviando o livro, né, autografado pelo Dr. Fernando para casa do telespectador que tiver um comentário mais curtido. Se você quiser deixar suas considerações finais, Fernando. Não, eu quero agradecer muito a presença aqui, o convite, e dizer que para mim é uma honra de verdade estar ladeando aqui um grande delegado de polícia, e dizer que essa luta é nossa, né? Nós estamos juntos aí com a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. A Polícia Civil do Estado de São Paulo é a melhor polícia do Brasil, né? Nós fazemos muito com o pouco que temos, essa é a verdade. E nós não vamos desistir de lutar, não é isso, doutor Lacódia? Então, conte comigo. Tudo que me passa nas mãos e passa as mãos e eu acho que é algo interessante de ser estudado, eu tento trazer o lado, né, a visão do delegado de polícia, né? Então,
Eu tentei fazer isso com esse livro, Audiência de Custódia, Desafios de Sua Implantação no Brasil. E eu, obviamente, deixo aqui, enfim, o meu obrigado, o meu agradecimento, e vou fazer com todo carinho aí uma firma, né, um autógrafo aqui para mandar para o internauta. Muito obrigado. Ficamos por aqui, né? Mais um programa Palavra de Especialista. Vou dar um spoiler, pode ser que nos próximos programas tenha um novo apresentador, tá? Mas quem acompanhar, quem for nosso telespectador vai saber, tá? Mas já deixa esse spoiler, né, Vitor? É a palavra da moda aí. Eu queria agradecer a todos que prestigiaram nosso programa. Estamos no YouTube, no Spotify. Acompanhe nossas redes, né? No Instagram, Facebook, no próprio YouTube também. Agradeço aos telespectadores e aguardem os próximos programas. Quem sabe terão novos apresentadores. Obrigado, até a próxima.